Boa tarde a todos, bom revê-los novamente, né? Estava meio sumida há uns tempos, porque eu trouxe alguns outros professores para poder contribuir com as apresentações, mas hoje estamos aí para falar um pouquinho de biossegurança e uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Como a gente está vivendo um momento bem peculiar, que é a parte de segurança mesmo para as doenças, principalmente quando a gente fala das doenças respiratórias, eu também vou falar um pouquinho sobre o coronavírus. Muita gente do interior, da capital, está preocupado com o coronavírus, para saber o que é esse vírus, como que ele funciona. Então, após a gente terminar a temática que é sugerida para hoje, eu vou falar um pouquinho e tirar algumas dúvidas, se vocês também tiverem, aproveitar a oportunidade que a gente está falando de biossegurança, tá bem? Então, vamos começar. Começando, então, o tema de hoje ficou como biossegurança e o uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo conseguindo ver a apresentação? Alguma dificuldade de algum município? Quando a gente fala, então, de biossegurança, a gente tem que pensar um pouco nesse entorno das infecções, tá? Então, essas infecções, nós temos que pensar como que ela ocorre, como que é esse ciclo, tá? Primeira coisa, a gente tem um reservatório, que é onde está aquela bactéria, aquele vírus, aquele fungo, onde aquele micro-organismo está guardado, vamos dizer assim. Aí esse micro-organismo vai sair por alguma via, né? Então, essa infecção vai acontecer quando sai do reservatório e vai para outra via. Esse reservatório, a gente tem animais que podem mandar alguma infecção para a gente, o próprio humano, que sai de humano para humano, e também pode ser por questões ambientais. Então, no meio ambiente, eu posso ter alguma contaminação que vai para o humano. Então, eu tenho essa forma aí de reservatórios, né, onde fica armazenado essa infecção. Então, eu vou ter essa porta de saída desse reservatório, tá? Então, ele sai do ambiente e vai para o ser humano, ou vai para um animal, ou vai para o ambiente, tá certo? E aí eu tenho uma modalidade de transmissão. O que é essa modalidade de transmissão? É como que transmite. Transmite por um alimento, transmite pela água, transmite por via respiratória, transmite por contato sexual. Então, eu tenho várias modalidades de transmissão. Algumas transmitem de forma mais rápida, tem uma evolução rápida, como nós temos aí todas as doenças respiratórias, elas passam de forma muito rápida para outros indivíduos, né? E a gente depende de alguns fatores, né? Um fator que depende muito para essa transmissão ser mais rápida, ou ela, vamos dizer assim, ser controlada, é o hospedeiro, né? O hospedeiro, vamos supor, o ser humano. Se o ser humano, ele tem uma boa saúde, ele não toma nenhum imunossupressor, a parte imunológica desse paciente é boa, então, essa infecção que ele vai adquirir, ele mesmo pode se resolver sem precisar medicamentos, ou ele precisa de algum medicamento, mas ele estabiliza com facilidade, ele não deixa ter uma evolução muito grave, tá? Mas eu tenho situações que esse hospedeiro, ele é um hospedeiro que está vulnerável, então se ele está vulnerável, significa que ele tem maior chance de ter essas infecções, seja de qual natureza for. Essa vulnerabilidade pode ser uma pessoa que está desnutrida, pode ser uma pessoa que está tomando um corticoide, a imunidade está baixa, pode ser uma pessoa que está com anemia, uma pessoa que tem uma deficiência na sua proteção. Então, tem vários fatores aí que pode fazer o hospedeiro ficar susceptível e vulnerável, tá? Aí eu vou ter um organismo que vai ser causal, que vai causar isso tudo, né? Então, esse organismo vai ter um ciclo, aí essa infecção vai acontecer, e novamente, desse ciclo, ele vai entrar, fazer a modalidade de entrada no reservatório, tá?
Se nós pensarmos aqui numa condição que isso acontece e que fica bem claro para vocês, é com a malária, por exemplo, tá? Então, a malária tem um ciclo no mosquito, esse ciclo, o mosquito, ele é um reservatório, então ele vai ter uma porta de saída, que é pela saliva do mosquito, quando pica o ser humano, vai acontecer toda a contaminação no humano, e quando outro mosquito picar, ele vai receber novamente o parasita da malária. Então, ele vai de novo voltar para um reservatório. Então, é como se fosse um ciclo que isso acontece, tá? E aí a gente sabe que tem pessoas que têm sinais e sintomas brandos da malária e tem pessoas que têm sinais e sintomas mais graves da malária. Então, vai depender de várias condições do indivíduo, como nós acabamos de falar. Tá certo? Então, nós temos, então, o risco, o perigo e a segurança, né? Que são termos bem clássicos aí na biossegurança que a gente tem que prestar atenção. O risco é algo que pode acontecer, né? Uma coisa potencial. Então, é uma combinação da probabilidade de ocorrer de uma situação que está potencialmente perigosa e também relacionada à sua gravidade. Então, é um risco, certo? O perigo já é algo que está muito próximo, né? É aquilo que é uma situação com potencial de criar danos. Ou seja, a pessoa não tem uma doença, mas ela já foi, vamos dizer assim, exposta. Ela foi exposta, mas ainda não adquiriu a doença, quando a pessoa tem ferimentos ou algumas lesões, por exemplo. É um perigo, porque ela tem a porta de entrada, ela está susceptível, mas ainda não adquiriu aquela infecção, tá? E a segurança é quando não se tem risco, a pessoa está segura, né? Eu tenho segurança, então eu não vou ter nenhum problema, porque eu estou dentro dos padrões que eu deveria estar, tá certo? Então, eu tenho esses 3 termos aí, que é interessante a gente ver, e eu vou ler esses termos em várias situações. Então, esses termos estão presentes nos documentos, estão presentes nos manuais, tá? E aí, falando um pouquinho desses EPIs, né? Então, a gente viu alguns conceitos, e agora a gente vai falar um pouquinho dos EPIs e lembrar como que eu uso esses EPIs para o profissional de saúde. Então, eu tenho, quando eu falo de máscara, eu tenho a máscara cirúrgica e a máscara N95. Então, qual que é a diferença dessas duas máscaras, né? Eu tenho a diferença do tipo de gotícula em que vai conseguir passar nesse tecido da máscara. Então, a máscara cirúrgica vai passar gotículas maiores que não vai, só vai bloquear as gotículas maiores do que 5 micras, tá? Que são pequenininhas. Então, essas gotículas, que são pequenas, na verdade, né? São gotículas que saem da respiração, que são maiores do que 5 micras, essa máscara cirúrgica vai bloquear. E a máscara N95 já vai bloquear aquelas gotículas minúsculas, que a gente nem enxerga a olho nu às vezes, que são chamados aerossóis, tá? Os aerossóis já estão presentes também na respiração, na fala, né, na tosse, então pode sair junto tanto gotículas maiores quanto aerossóis. Se a infecção está presente, né, um micro-organismo maior, um micro-organismo grande, ele não vai ficar nos aerossóis, ele vai ficar nas gotículas, que são grandes. Então, dependendo de uma doença, eu posso usar a máscara cirúrgica, que me protege bem. Mas se for um micro-organismo pequeno, que consiga ficar dentro dos aerossóis, eu já preciso de uma máscara N95. Então, dependendo da doença, eu uso máscara cirúrgica para me proteger, ou eu uso a máscara N95. Vou dar um exemplo de doenças para vocês. A gripe, ela não vai pelos aerossóis, ela vai
pela gotícula. Então, eu uso máscara cirúrgica, que é a máscara branca, é essa comum que a gente está vendo aí no slide, tá? Então, essa é a máscara cirúrgica para gripe, por exemplo. Para o coronavírus, por exemplo, eu vou usar essa máscara. Mas, se eu estiver lidando com pacientes que têm doenças, por exemplo, como a tuberculose, que é um micobactério e que fica em aerossóis, nesse caso, eu tenho que usar N95. Por quê? Porque ele vai passar direto na fibra da máscara cirúrgica. Então, na tuberculose, eu uso N95 quando eu vou cuidar de um doente, e em uma doença como a gripe, por exemplo, como a pneumonia, por exemplo, eu vou usar a máscara cirúrgica convencional, não precisa ser a N95. E o que acontece se eu usar a N95 para uma gripe? Bom, você vai estar protegido do mesmo jeito que estivesse usando a máscara cirúrgica. Então, qual que é a diferença de ficar usando o N95 e ficar usando máscara cirúrgica? A diferença é que você está desperdiçando um material caro para uma coisa que não precisa, tá? Então, eu quero porque eu quero ficar segura. Você está desperdiçando, sendo que você estará protegido com a máscara cirúrgica. Se caso você for atender um paciente com tuberculose, aí sim você usa adequadamente a N95. Então, a diferença está aí. Se você vê na foto, a máscara cirúrgica é aquela máscara mais, que tem uma fibra mais aberta, então é um tecido um pouco mais fino, e ele segura essas gotículas que eu disse a vocês. A outra, que é a N95, já é uma fibra mais junta, é um material mais grosso, e vocês vão ver que esse material é um material que ele segura mais os aerossóis, tá? Então, a gente tem essas diferenças aí, certo? E a durabilidade dessas máscaras? Bom, se eu estou usando uma máscara cirúrgica e vou atender um paciente, assim que eu terminei de atender o paciente, o ideal é que eu pegue essa máscara, usei durante um dia, ou um momento que ela tenha sujidade visível, eu jogo fora e pego outra máscara. Então, eu posso usar mais de uma durante um dia, durante 24 horas. A N95, ela já não é descartável diariamente, como é a máscara cirúrgica. A N95, eu posso guardá-la e usar até 30 dias, tá? Lembrando, nós não podemos emprestar máscaras para colegas. Se eu abrir a máscara e estou usando essa máscara pelos 30 dias que ela tem a validade, somente eu vou usar essa máscara, eu não passo para um outro colega, tá? Então, é uma máscara individual, não pode emprestar, mas eu posso usar ela mais de um dia, por até 30 dias que ela tem a validade, vai segurar das infecções. Luva de procedimento e luva estéril. Nós temos, então, a diferença de duas luvas. Muita gente usa uma luva e tem comportamento do procedimento como se fosse outra luva. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma situação muito delicada e que a gente tem que prestar atenção. Luva de procedimento é uma luva que não é estéril, é uma luva limpa e que eu vou usar em pacientes naquela situação que eu estou me protegendo enquanto profissional. Mas ela não é uma luva que está isenta de zero contaminação. Não tem isso. A luva de procedimento é uma luva limpa. Ela não está zero de contaminação. Ela pode ter essa contaminação do ambiente ainda. A caixa que ela vem não é uma caixa individual, é um monte de luva que vem lá dentro. Então, ela tem até uma forma de apresentação diferente. A luva estéril, por outro lado, ela vem em pacotes individuais, como está na foto, e ela tem esse pacote justamente para ela não encostar em outras coisas e garantir que ela está
isenta de qualquer contaminação. Então, se eu vou mexer numa ferida de um paciente, se eu vou trocar uma sonda vesical do paciente, procedimentos que precisam de ser estéreis, eu tenho que usar luva estéril. O que acontece se eu usar a luva de procedimento quando eu vou passar uma sonda vesical? Eu vou contaminar o paciente e essa contaminação, dependendo da susceptibilidade do paciente, pode fazer uma infecção urinária, tá? Então, eu não devo usar uma luva de procedimento em procedimentos que são estéreis, tá? E vice-versa, eu não devo usar uma luva estéril em procedimentos que não precisam de ter esterilidade, porque senão eu estou desperdiçando o material. Como assim eu posso desperdiçar o material? A sonda vesical, que é a sonda urinária, ela é um procedimento estéril. Eu tenho que usar a luva estéril. Agora, a sonda gástrica, que é aquela que vai passar na boca e vai para o estômago, a boca e o estômago não é uma área estéril. Eu não preciso usar luva estéril para uma sonda gástrica. Eu posso e devo usar a luva de procedimento. Por quê? Porque o local onde vai passar é um local contaminado. O trato digestivo é um local contaminado, não é um local estéril. Por isso eu uso luva de procedimento. Já na sonda vesical, o canal urinário é um canal estéril, ele não é um canal contaminado. A urina, quando ela está dentro da bexiga, ela é considerada estéril. Ela fica contaminada quando ela vai para o seu exterior e quando o paciente urina, que sai lá do orifício externo da uretra, eu considero a urina contaminada. Mas quando está dentro da bexiga, eu considero a urina estéril. E por isso, na sonda vesical, eu uso luva estéril e na sonda gástrica, eu uso luva de procedimento. Tá? Então, toda vez que o local onde eu vou acessar é um local estéril, eu tenho que usar luva estéril. Se o local que eu vou acessar é um local contaminado, eu tenho que usar luva de procedimento. Mas a luva de procedimento acabou, não tem no posto. Eu tenho que ir lá passar uma sonda no paciente gástrica e acabou a luva de procedimento. Só tem luva estéril. Eu posso usar? É óbvio que você pode usar, que não tem problema. Um procedimento que é contaminado, você usar a luva estéril, ok, não tem problema nenhum. O que não pode é um procedimento que é estéril e você usar a luva que não é estéril. Isso não pode. Passar uma sonda vesical com luva de procedimento, não dá. Isso não pode acontecer, isso é errado, tá? Ok? Todo mundo aí, tudo bem? Todo mundo quieto, né? Vamos seguir, então. Então, nesse momento, eu queria dar umas dicas para vocês do uso das luvas, que a gente também tem que ter cuidado, não é só na hora de usar, de ver qual luva que eu vou usar. Eu tenho que ter um cuidado na hora de calçar essas luvas e também eu tenho que ter um cuidado na hora de retirar essas luvas, tá? Então, eu vou pedir aqui o Gerildo para me ajudar, que eu trouxe um par de luvas de procedimento e eu queria mostrar para vocês os cuidados que a gente precisa ter, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. E aí, o melhor ângulo, Gerildo, pra gente. Aí. Então, eu tenho, ó, luvas de procedimento. Não é uma luva estéril, tá? Para me calçar a luva de procedimento, a gente também tem que ter cuidado. Não é uma luva que não está, é uma luva que não é estéril, eu vou fazer de qualquer jeito, tá? Então, a gente pega a luva, eu vou calçar a luva, tomando cuidado que na hora de calçar a luva, eu não fique esbarrando nos locais, porque senão eu vou contaminar ainda pelo local que está ali. Calcei a luva, vou calçar outra luva, calcei a luva. Vou fazer todos os procedimentos que eu preciso, e quando eu termino de fazer o procedimento, eu tenho que ter cuidado com os materiais que eu vou encostar.
tá? Então, se eu precisar abrir uma porta, eu não posso, fiz o procedimento com essa luva e lá abrir a porta. Se eu tiver que beber uma água, não dá para ser com essa luva mais, porque ela já está contaminada, eu já fui no paciente com ela, tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu não posso ficar encostando na mesa, nos locais, depois que eu usei a luva no paciente. Eu tenho que ter esse cuidado com a luva após usar no paciente, tá? Aí a luva tá aqui. Usei a luva, trabalhei, fiz o que eu tinha que fazer no paciente, eu vou retirar a luva. Baixa a câmera um pouquinho. Então, na hora de retirar essa luva, eu tenho que ter bastante cuidado, porque tem muita gente que faz isso aqui, ó. Pega, tira a luva e joga. Se eu jogo, eu vou espirrar toda a secreção que eu usei no procedimento na sala inteira e vai contaminar a sala inteira. Então, como que eu deveria tirar uma luva para mim não contaminar essa sala? Eu pego na palma da mão aqui, ó, na palma da mão, seguro e tiro uma luva. Embolo na mão, ó, embolo ela na mão, venho aqui por dentro, porque aqui está contaminado, que eu fui no paciente, venho por dentro e viro ela ao contrário, ó. Virei ao contrário. Essa área não está contaminada, eu pego e jogo no lixo. Então, eu tenho que tomar o cuidado para também não contaminar os meus colegas que estão em volta e o ambiente. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado quanto a isso. Se eu faço isso, eu não fico espirrando na hora de jogar, porque tem gente que te puxa a luva e joga no canto. A gente tem que ter cuidado, porque eu posso continuar contaminando pessoas. Então, não adianta também eu ter o material e não saber usar. Eu continuo contaminando da mesma forma, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se é uma luva estéreo, né? Essa luva é de procedimento, como eu disse a vocês, né? Se é uma luva estéreo, existem várias formas de calçar uma luva estéreo, tá? Na hora de calçar essa luva, ela vem dobradinha, né? Para quem já calçou, para quem tem experiência de calçar a luva, ela vem dobradinha e tem um significado dela vir dobradinha ao punho, que é onde eu posso encostar nela. Então, ela vai vir para encostar, eu vou pegar só nesse punho e vou calçar a luva, calço uma mão, calcei uma mão, trago o punho até o final e vou pegar a outra. Quando eu vou pegar a outra, eu pego por dentro, aqui ó, por dentro de onde está a dobra. Peguei por dentro da dobra e vou colocar a mão na dobra, não deixando a luva limpa encostar na mão. Pego lá por dentro e vou calçar a luva e trago o punho para cá. Então, é assim que eu calço luva estéreo. Como que eu tiro a luva estéreo? Do mesmo jeito que eu tiro a de procedimento. Pego na palma da mão, seguro firme, puxo, retiro, enrolo tudo em uma mão, venho por dentro e faço o bolinho, igual a gente faz com meia de calçar no pé, põe uma dentro da outra. É assim que a gente tem que fazer para não ficar espirrando no ambiente, certo? Antes de calçar a luva, eu não citei para vocês, mas a gente precisa de ter uma mão higienizada. Por que eu preciso ter uma mão higienizada? Por exemplo, eu estou aqui ó, com o esmalte vermelho. Eu não estou indo para o hospital esses dias, então por isso eu usei o esmalte colorido. Mas se eu estou trabalhando no hospital, se eu faço procedimentos no paciente, eu evito de usar esmalte vermelho. Por que eu evito? Olha o que vai acontecendo às vezes com esse esmalte vermelho, ó. Vocês vão ver na pontinha aqui, começou a quebrar. Se é vermelho ainda, se essa luva furar, o sangue do paciente vier para em cima da unha, e é vermelho ou escuro, eu não enxergo o sangue do paciente. Então, pode ficar alguma contaminação se a luva rasgar no procedimento que eu estou fazendo. Então, isso não é uma questão de, fulano é chato, não quer deixar usar esmalte, não sei o quê. É questão de segurança profissional. Então, pode ficar o sangue do paciente, a urina, as fezes do paciente na minha unha, porque o esmalte é escuro ou avermelhado, e isso pode deixar, eu vou para casa, eu vou almoçar, e aquilo tá lá, na unha sem eu perceber.
Então, na hora que eu colocar o alimento na boca, vai a contaminação do paciente junto. Então, quando eu estou para ir no hospital com os alunos, ou quando eu tenho algum trabalho a fazer, eu retiro esse esmalte escuro. No caso, hoje eu estou com vermelho e não uso, eu uso esmalte claro. Não é que não possa usar. Pode usar, mas use um esmalte claro no momento que você vai ficar dentro do hospital e que tem chances de fazer atividades que possa trazer contaminação e você não enxergar. Outra coisa que a gente tem que fazer quando eu vou trabalhar com luva e assistir o paciente é tirar os adornos. Então, ó, sem anéis, e se eu tenho aliança, eu também tenho que tirar a aliança, porque a aliança vai atrapalhar na hora de fazer lavagem das mãos ou passar o álcool gel. Aliança e relógio. Vamos tirar o relógio também. Então, também não posso ficar com o relógio. Ah, mas eu uso o relógio para ver o pulso do paciente. Use o relógio no bolso. Quando você vai ver o pulso do paciente, você tira o relógio, conta o pulso, guarda o relógio novamente. Porque aí, quando você for lavar a mão, não vai atrapalhar, não vai vir sangue, urina, nem fezes do paciente para os seus adornos, e que muitas vezes esses adornos, eles têm algumas fissuras, igual esse anel aqui é cheio de fissura. Então, se vier um sangue aqui, quem me garante que eu consigo tirar todo o sangue desse anel? Quem me garante que eu consigo tirar toda a urina que veio na lateral aqui do relógio? Então, por isso, não é recomendado, existe uma norma, que é a NR32, e que fala, lá está escrito, que o profissional de saúde, por segurança, não deve usar adornos quando ele está trabalhando com os pacientes e fazendo procedimentos. É segurança profissional. Tá bem? Combinado, então? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Pode seguir. Alguma pergunta, alguma dúvida? Conseguiram entender, captar essa mensagem do uso da luva de procedimento, uso da luva estéril, os cuidados que a gente tem que ter com a mão, tá? Outra coisa, aproveitando esse ensejo dos adornos, nós temos também que quando eu estou trabalhando com vários procedimentos no paciente, eu tenho que tirar, ó, brincos e cordão. Porque se eu estiver aspirando uma traqueostomia, se eu estiver fazendo um curativo numa úlcera e jogando jato de soro, o soro pode voar em mim e vir para o meu adorno, vir para o meu cordão, e aí também eu levar para casa a infecção do paciente e contaminar os filhos, contaminar marido, contaminar você mesmo. Então, por isso que quando eu estou fazendo muitos procedimentos, eu tenho que retirar os adornos e evitar unhas escuras, tá? Você não faz isso, você não faz procedimentos invasivos, a chance de você ter essa contaminação é pequena, aí é a seu critério, mas não é o recomendado, tá certo? Principalmente usar aqueles brincos enormes de argola, isso daí não dá para usar quando eu estou fazendo vários procedimentos. Uma, porque pode agarrar em algumas coisas e me machucar, além de levar à contaminação. Tá bem? Vamos seguindo aí? Seguindo, então nós falamos aí da máscara, agora nós falamos das luvas, vamos falar do avental. Existem dois tipos de avental. A gente tem aquele avental de procedimento que não é estéril. É a mesma lógica da luva, tá? Eu tenho aquele que não é estéril e tenho o avental cirúrgico, que é o estéril. Então, não dá para usar o avental de procedimento para fazer procedimento cirúrgico. Não tem jeito de fazer isso, porque não está esterilizado, e isso é para quê? Para a gente dar um banho no paciente, para me fazer um curativo grande no paciente, por exemplo, aí eu uso para me proteger, certo? Inclusive, eu posso usar em cima do jaleco, em cima da bata. Posso usar esse avental de procedimento, para proteger a minha bata, proteger o meu jaleco, tá certo? Então, nós temos os dois aventais. Então, eu tenho procedimento cirúrgico, avental estéril, e os procedimentos não cirúrgicos,
Mesmo que eu use luva estéril, mas eu quero proteger minha vestimenta, eu posso usar o avental de procedimento. Seguindo, para finalizar, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual que a gente mais utiliza, nós temos aí o óculos de proteção, o gorro e o propé, tá? Que também pode fazer uso durante os procedimentos com os pacientes, para a gente lembrar desses EPIs, para nos proteger. E aí nós temos essas imagens que são da Anvisa, tá? Que são da Agência Nacional de Vigilância em Saúde, e isso é padrão mesmo, esses cartazes, eles são padronizados pela Anvisa. Então, quando eu tenho um paciente ou uma situação onde eu tenho que lembrar da precaução padrão, eu posso usar esse cartaz. O que é a precaução padrão? É higienizar as mãos, é usar luva e avental, usar óculos e máscara e usar a caixa de pérfuro cortante para segurança. Existe um outro cartaz também da Anvisa, que é precauções para aerossóis, tá? Então, ó, eu tenho higienização das mãos, o profissional tem que usar a máscara N95, que eu disse para vocês, no caso, dei o exemplo de pacientes com tuberculose. Lembra disso? Eu uso a N95. E por que essa máscara cirúrgica está aí? Porque essa máscara cirúrgica a gente usa no paciente, quando eu vou transportar o paciente. E por que eu não uso máscara N95 no paciente? O paciente, quando ele fala, quando ele tosse, o que sai da boca são as partículas grandes. E quando essas partículas pegam o ambiente, é que elas ressecam e viram os aerossóis. Não sai da boca o aerossol logo, tá? Então, sai as partículas grandes, aí vai para o ambiente, ela resseca e vira o aerossol, que é aquele menorzinho, onde eu tenho lá vamos dizer, da tuberculose, que eu estou dando um exemplo, onde o bacilo da tuberculose vai ficar. Então, para o paciente que está expelindo a secreção, que o que vai sair da boca dele é a gotícula primeiro, então, para ele, eu posso usar a cirúrgica. Mas o profissional de saúde, que o paciente já está no ambiente tem um tempo e que vai ficar em volta com o paciente, vai entrar no quarto, e aí ele já lançou várias gotículas, já virou aerossol lá dentro, eu tenho que usar a N95. Essa é a diferença de eu usar a N95 para profissionais e usar a cirúrgica no paciente. Eu não preciso usar a N95 no paciente, tá? E nesses pacientes que têm os aerossóis, que têm essas doenças que são veiculadas pelos aerossóis, ele precisa de um quarto privativo, ele tem que ficar isolado, ele vai para o isolamento, tá certo? Seguindo aí, nós temos também as precauções por gotículas e aquelas que são grandes, lembra? Eu falei grandes, então aí todo mundo usa só cirúrgica, não tem N95 aí não, tá? Então, vai higienizar as mãos com água e sabão, usar máscara cirúrgica no profissional e no paciente. Ele tem um quarto privativo, mas olha só o que está nesse quarto privativo. Tá vendo que essa porta está aberta? No outro, ó, a porta estava fechada, no aerossol. E agora, na gotícula, a porta está aberta. Então, esse isolamento não é aquele isolamento rígido, como nos aerossóis. Eu posso manter ele num quarto separado, mas ele pode ficar com a porta aberta, porque ele não gera aqueles aerossóis com a bactéria dentro, tá? Ele só vai ter as gotículas, e as gotículas, elas são grandes e vão cair no chão 1 metro depois de que ela saiu. Então, em 1 metro, como ela é pesada, ela cai no chão e fica no chão. Temos também situações que eu preciso de precaução de contato. O que seria a precaução de contato? Não é aquele respiratório, é aquele de encostar. Aquele que eu encosto mesmo, pego, coloco a mão. Por isso, eu preciso também higienizar as mãos. Posso usar o álcool gel, nesse caso. Vou usar luva,
vou usar o avental, o quarto é privativo, quando possível, né? Mas tá vendo que a porta tá aberta também, não é aquele isolado. E eu vou usar os equipamentos individuais, por exemplo, que eles têm que ser individuais para aquele paciente, tá? Eu não uso para outros pacientes. Vou dar um exemplo de uma precaução de contato para vocês quando o paciente tem herpes zoster. Paciente com herpes zoster, eu não posso ter contato com as lesões da herpes, porque elas passam para outro paciente ou até para mim. Então, pacientes com herpes zoster devem ficar num quarto isolado, se possível, e a gente toda vez saber que aquele paciente é precaução de contato, tá? É luva, é avental, é o aparelho de pressão que eu usei naquele paciente eu não posso usar para outro, porque eu posso levar herpes zoster para outro, então eu não posso compartilhar materiais com esses pacientes. Se ele está no isolamento ou precaução de contato, aquele material é só daquele paciente. Quando terminar, o paciente teve alta, a gente faz uma desinfecção desse material com álcool a 70, ou seja, com outro produto, dependendo da rotina daquela limpeza, e aí sim eu posso usar para outro paciente. Mas enquanto está lá, eu não posso pegar emprestado e levar para outro. Seguindo, então, esse risco biológico, a gente tem que lembrar que não é só para bactérias e para vírus, é para tudo, tá? É bactéria, fungo, bacilo, parasita, protozoário e vírus. E tudo mais que puder contaminar a gente, né? Contaminar as pessoas, tá? A classe desses riscos biológicos, então, vai variar um pouco, dependendo, por exemplo, da virulência, né? O tanto que ele entra e o tanto de sinais e sintomas que ele apresenta, né, o tanto que ele se replica dentro da pessoa, a patogenicidade, que é aquelas situações de leve, moderado e grave, o quanto ele é patogênico para o homem, né, quantos órgãos alvos que tem, como que ele, vamos dizer assim, danifica os tecidos do ser humano, então essa é a patogenicidade. Os modos de transmissão, uns são por vias aéreas, que nós falamos, outros são vias sanguíneas, como hepatites, por exemplo, HIV, por exemplo, tá? Outros são por contato, por secreção, como a herpes zoster, é uma bolinha, que aquela bolinha, aquela secreção é onde tem o vírus e que passa para outras pessoas, tá? E a gente tem que ver se existem medidas profiláticas eficazes. Tem situações que são tão extremas que as medidas profiláticas elas têm que ser muito complexas. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão saber, por exemplo, o ebola. O ebola, as pessoas, as medidas de prevenção, o EPI comum não segura a ebola, né? De tão agressivo que é o vírus, o vírus do ebola e agressivo que é a forma de transmissão do ebola, tá certo? Então, esse micro-organismo, ele transmite com muita proporção, com uma proporção alta, a letalidade é altíssima, a pessoa tem gravidades muito rápido e morre com facilidade, tá? Então, é uma situação muito extrema. Por isso, você não vai com esses EPIs comuns. Aquela pessoa vai toda encapuzada, parecendo um astronauta de prevenção, quando vai tratar alguém que tem ebola, tá? Seguindo aí também, nós temos o tratamento. Tem doenças que nós temos tratamentos e tem tratamentos que atualmente não está funcionando muito bem. Então, o que vai acontecer? Às vezes eu tenho tratamento que funciona para umas pessoas e outras já estão criando resistência medicamentosa. E aí eu começo a ter os problemas, porque a doença vai disseminando e aquele remédio já não é eficaz. E tem doenças que nós não temos tratamento mais, ainda, né, na verdade. Um exemplo de hoje é o coronavírus. Não tem tratamento para coronavírus. Então eu tenho que tratar sinais e sintomas, mas não tem nenhum antiviral, remédio para o vírus, para usar atualmente, e nem a vacina. Não tem vacina, não tem tratamento.
a gente faz aquele paliativo. Tem febre, dá um antitérmico. Tem dor, dá um analgésico. Então, não tem tratamento específico. Então, isso tudo que a gente está falando vai depender dessa modalidade de transmissão, né? Que ela pode ser sexual, parenteral, que é pelo sangue, pode ser a exposição ou contato, a exposição aérea ou contato, né? Que nós falamos. O que é importante a gente saber, né? Como profissional de saúde? A diferença entre os micro-organismos. Então, a gente tem que saber diferenciar, por exemplo, uma transmissão de tuberculose e uma transmissão de Staphylococcus aureus. Então, se eu tenho um paciente que tem tuberculose, ele precisa do isolamento, da N95, lembra disso que nós falamos. Agora, se é um paciente, por exemplo, que tem uma amigdalite, ele não precisa ficar isolado por amigdalite, e por Staphylococcus aureus. Então, são duas doenças que pegam a via respiratória, mas que não precisam ter o mesmo cuidado, porque são formas de bactérias diferentes. O hospedeiro susceptível é o nosso maior problema. Então, essa susceptibilidade, como a gente falou no início, depende do sistema imunológico da pessoa, depende se ela já tomou vacina na infância, que ela está mais protegida do que aquele que não tomou vacina. Então, tem várias situações. Se ele está nutrido, né? Se eu te pegar uma criança desnutrida que não tomou vacina, ela tem muito mais susceptibilidade do que uma criança sadia e que tomou vacina de pegar uma gripe, por exemplo, tá? E aí, isso a gente está vendo hoje, se pensar no coronavírus, o que a gente está vendo? Que as pessoas que pegam o coronavírus, que têm a doença, aquelas que vão a óbito, que têm maior gravidade, são as pessoas que têm mais comprometimento imunológico, que são os idosos e as pessoas com alguma debilidade. Esses são os potenciais que têm gravidade para o coronavírus. Nós que somos saudáveis, que a minha imunidade está boa, mesmo que não tomei vacina, porque até não existe vacina para coronavírus. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver contato com o coronavírus, eu vou ter uma reação leve a moderada. Porque eu estou saudável, eu não tenho uma doença, meu sistema imunológico está equilibrado, então possivelmente eu estarei aí entre leve, um pouquinho mais grave seria o moderado. Mas eu não, muito possivelmente, eu não vou a óbito por coronavírus. A não ser que eu tenha essas debilidades que nós falamos aqui. Se eu for uma pessoa imunocomprometida, se eu for uma pessoa desnutrida e pegar o coronavírus, a chance dessa gravidade é maior, tá? Então, pense no coronavírus como uma gripe, e que realmente ela tem sinais e sintomas de gripe, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, o que vai acontecer? Se ela é uma gripe, as pessoas que têm o sistema imunológico mais fraco, essa gripe vai evoluir mais. As que têm o sistema imunológico mais forte, ele vai ficar nos sinais e sintomas brandos e vai sarar, vai curar depois, tá? Então, é assim que funciona as doenças respiratórias virais. Todas elas funcionam dessa mesma forma. Então, aqui é um resumo, né, para vocês verem, esse resumão, então, que é o contato, né, que é a transferência de micro-organismos por toques, tá? Toques, manipulação de reservatório. Esse contato direto seria pessoa a pessoa, pelo toque, pelo beijo, pelo sexo. Indireto, quando eu pego em materiais que não estão na pessoa mais, mas que encostou na pessoa ou teve contato com secreções da pessoa. As gotículas, que nós falamos, são aquelas partículas grandes, né? As aéreas, que são os aerossóis, que são aqueles das partículas pequenas, e aí tem uns exemplos para vocês, que o sarampo, a tuberculose e a varicela são doenças que geram contaminações em aerossóis. Então, sarampo, tuberculose e varicela, a pessoa tem que ficar isolada e usar N95, tá? Os veículos, pode ser por água, por sangue, por fezes, né? Pode acontecer. Os vetores podem ser por insetos,
podem ser por mosquitos, né? Podem ser por macaco, morcego, cachorro, gato. Então, isso são os veículos que podem trazer aí essa exposição para a gente. E aqui, para a gente finalizar essa parte da biossegurança e do uso de EPIs, né? A gente tem que sempre sempre buscar a prevenção, tá? Como que eu vou prevenir? Eu vou prevenir lavando as mãos, eu vou prevenir usando corretamente os EPIs, eu vou prevenir respeitando o tempo de troca de catéter e de dispositivos no paciente, eu vou prevenir fazendo precauções de isolamento quando necessário, eu vou prevenir contra acidentes com agulha para mim não me contaminar com sangue e secreção de pacientes, e eu vou fazer uma prevenção de exposição ao esguicho e borrifação com produtos que possam fazer essa desinfecção do ambiente, tá? Então, isso eu posso fazer, esse conjunto de ações eu posso zelar pela prevenção dos meus colegas, dos pacientes e a minha prevenção para não adquirir infecções, certo? Essa apresentação é uma apresentação bem interessante que está circulando aí na internet. Depois eu vou passar para o pessoal da Telesaúde, passar para vocês pelo WhatsApp, tá? Que é uma apresentação para a população em geral, né? Para falar um pouquinho, para alertar as pessoas e acalmar algumas coisas, né? Porque muita gente tem dúvidas sobre o coronavírus. É uma apresentação de Portugal, não é uma apresentação brasileira, então ela foi traduzida para o português, né? Foi colocada, mas a gente vê que tem umas palavras que estão com uma frase assim que vê que é mais lá para o povo de Portugal, mas dá para entender perfeitamente, tá? O objetivo disso tudo é a gente conseguir informar a população e trazer as coisas de prevenção, tá? Então, só há uma coisa que precisa de perceber sobre como o coronavírus se espalha. Então, é bem interessante, bem didática, e aí a gente também tira as dúvidas, né? O vírus se espalha com essas gotículas aqui, ó. Então, é pela boca, tá? Então, ele vai entrar na outra pessoa pelos olhos, nariz e pela boca. Vai entrar na pessoa saudável. Então, o doente é uma doença respiratória, como qualquer outra, e a contaminação é igual a qualquer doença respiratória. Vai ser a gotícula que sai da boca e vai para a boca do outro. Pode ir boca a boca, quando eu espirro na frente da pessoa, ou quando eu pego materiais que a pessoa pegou. Por exemplo, a pessoa tomou uma água no copo, bebeu água, colocou lá, você chega no quarto, vai lá, recolhe aquele copo, joga no lixo, não lavou, ó, encostei onde ele encostou a boca, não lavei a mão e vou lá almoçar. Aí, onde encostou o copo na minha mão, eu vou comer alguma coisa, encosto na boca e lá se foi, espalhou o coronavírus. E não só coronavírus, todas as doenças respiratórias que aquele indivíduo tiver, eu vou ter a chance de pegar também. Então, tanto os materiais que tiver secreção no ambiente, quanto a respiração, a gotícula, pode transmitir o coronavírus, tá? Por isso que a pessoa tem que ficar isolada, né? Ah, tá chegando, é suspeita de coronavírus, aí a gente tá vendo no jornal, isola. Isola por quê? Justamente para não falar, não contaminar o ambiente, não pegar outras pessoas. Isso é uma precaução padrão para qualquer tipo de doença respiratória, tá? Por isso que tá todo mundo aí muito preocupado, tem que preocupar, claro, mas é uma doença respiratória, como outras que a gente tem que prevenir também. Se alguém que está visivelmente tossindo, espirrando e doente, né, você pode escolher de manter a distância dessa pessoa, pelo menos uns 2 metros, né, para você ter segurança que aquelas gotículas que eu falei que são grandes e pesadas, elas vão cair no chão. Então, se você chegar perto da pessoa,
Aí a gotícula chega em você, quando ela espirrar, tossir, falar, tá? Então, evite de ficar próximo. Isso, quando que eu vou prestar atenção nisso? Quando eu estou em lugares de muita aglomeração de pessoas. Por exemplo, se eu vou num show e tem alguém tossindo, se eu vou num cinema, tem alguém tossindo, se eu vou na igreja e tem alguém tossindo próximo, então eu evito de ficar próximo daquela pessoa, porque se ela estiver contaminada, aquela distância de segurança vai me ajudar a prevenir de não contaminar. Você pode usar máscara para te prevenir? Eu sou profissional de saúde, tem pessoas chegando no posto que está tossindo, está espirrando, o que eu faço? Se você usar máscara, você está se prevenindo de contaminação por doenças respiratórias com essas gotículas, tá? Então, você pode usar máscara e não esqueça, dê a máscara para o paciente que está tossindo, porque não adianta você colocar a máscara e deixar ele contaminar o restante lá no posto. Então, eu vou usar e também eu vou dar uma para o paciente, pedir que ele coloque a máscara. Tá? E, no geral, é uma boa ideia evitar multidões. Eu acabei de dizer, porque não se sabe quem vai estar doente, tá? Pessoas que estão infectadas podem não ter sintomas agora, e mesmo assim estão passando as gotículas. Então, até 14 dias, eu posso ter a doença, passar a contaminação e não ter sinais e sintomas, porque o período de incubação é até 14 dias. Então, por isso que as pessoas falam assim, vai ficar em quarentena 14 dias. Por quê? Se em 14 dias não apareceu nada, não teve sinais e sintomas de nada, não foi contaminado, tá? Então, esses 14 dias é para o coronavírus, tá? Contudo, por vezes, a saliva de uma pessoa doente pode chegar a outras coisas, que é o disse dos materiais próximos. Maçaneta de porta, então ficar pegando na mão das pessoas, claro que a gente cumprimenta, né? Mas a gente tem que evitar. Se a pessoa está tossindo e vem te dar a mão para cumprimentar, opa, vamos pensar 2 vezes, né? Caneta, então um mouse, uma colher, uma faca, botão do elevador, celular da outra pessoa que eu pego emprestado para falar, corrimão, copo, então eu tenho que tomar esses cuidados, tá? E se tocar em alguma dessas coisas acidentalmente, tome cuidado para depois não colocar a mão no rosto, porque aí eu posso estar perto da boca, perto do nariz e me contaminar, tá? Então, não evite de esfregar os olhos, ou colocar a mão na cara, ou pegar alguém, ou passar a mão em alguém. Não encoste nas outras pessoas. Vá lá e lave a mão com água e sabão. Porque a água e sabão retira o vírus da sua mão. E aí você não passa a transmissão. Então, o que a gente tem que fazer? Eu cuidei de um paciente que tem suspeita, terminou, vai lá, lava com água e sabão, que é a melhor prevenção, é lavar a mão com água e sabão, tá? Tá lá. Os vírus, eles conseguem durar no objeto até 24 horas. Então, a pessoa foi embora, tá todo mundo livre? O lugar onde ela estava, se ela tossiu, se ela ficou tempo lá, a ponto de ter secreção, por 24 horas ele pode ficar no objeto ainda, certo? Então, a gente tem que lavar esses materiais. Lavar com água e sabão ou passar álcool a 70 para fazer a desinfecção, como a gente já tem no posto de saúde, álcool 70. Você usa álcool a 70 na bancada, na maca que o paciente estava. O chão vai usar o hipoclorito para limpar o chão, tá? Então, é fazer aquela limpeza terminal quando o paciente sair. E é por isso, então, que é muito importante seguir as 5 precauções. Vamos a elas. Não toque no seu rosto ou no rosto de alguém. Então, não fique tocando no rosto e encostar no rosto da pessoa. Se for fazer isso, você lava a mão com água e sabão até o cotovelo, tá? Então, até o cotovelo, lavar a mão com água e sabão. O que é lavar bem as mãos? É lavar as partes de trás das suas mãos, entre os dedos, debaixo da unha, durante pelo menos 20 segundos, tá? Então, 20 segundos, conta até 20 lavando a mão,
porque é a chance de você conseguir prevenir e eliminar o vírus da sua mão. Deite fora, né, jogue fora, na verdade, as máscaras a partir do momento que sente que estão que estão mais sujas. Então, se a máscara começou a impregnar da sua saliva ali, tá suja, ó, joga fora e coloca outra. É o que eu disse, essa máscara de procedimentos, né, essa máscara convencional, ela dura até 24 horas. Mas pode ser que eu sinta que ela tá suja, que ela tá suada, impregnada, jogo fora e pego uma outra, tá? 3, não compartilhe comida, utensílio, copo, toalha. Então, não use nada de outras pessoas nesses momentos que a gente está vivendo com a chance de contaminação, tá? Ah, fulano, me dá um pedaço do seu bolo? Não posso. Não posso dar porque a gente está num momento que não dá para compartilhar. Ou se quer dar um pedaço, você vai pegar um guardanapo e vai cortar e dar, mas não pegue com a sua mão, entregue para a pessoa, não deixe a pessoa morder aquilo que você está comendo e coma depois, justamente para evitar saliva que vá para você ou que a sua saliva vá para outra pessoa, tá? Então é isso que a gente tem que pensar, aquilo que tem saliva, que pode ter secreção, eu não deixo ir para outra pessoa e vice-versa, não deixo vir para mim. Se tiver acabado de lavar as mãos, não fique tocando na maçaneta das portas, porque as pessoas podem ter tocado lá e ter gotículas, tá? Então não fica, lavou a mão, tá encostando a mão na porta. Então evite fazer isso. E 5, lave sempre as mãos com água e sabão antes de comer e depois de estar em local público. Aí eu peguei o ônibus, vou voltar para casa. Chegou em casa, lava a mão. Tá? Aí eu saí do posto, onde muita gente está ali trabalhando, cheguei em casa, lava a mão. Tá? Então é isso que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção para a gente prevenir as contaminações por doenças respiratórias e principalmente pelo coronavírus. Tá? Então fique todos aí com muita segurança. Tá? É uma apresentação pequena, mas é uma apresentação bem didática que vocês podem usar aí para as pessoas, tá? Não temos vacina para coronavírus ainda, então o que nós temos que fazer é prevenir. E caso alguém tenha uma suspeita de contaminação, você usar máscara, lavar a mão quando estiver próximo dessa pessoa, não ficar muito pertinho por conta da saliva, das secreções. Ok, pessoal? Obrigado aí pela participação de vocês. Esperamos encontrá-los novamente, então, nas outras teleenfermagens que a gente vai fazendo. Tá certo? Acompanhe aí nosso cronograma de atividades, tá?